a espiritualidade e suas formas de expressão. Esse é o título do 7º aulão de logoterapia da Escola do Sentido. Nós, a Escola do Sentido, temos a tradição de desenvolver aulões no início de cada semestre ou no início de uma nova jornada de estudos aqui na nossa equipe, no nosso projeto. Escolhemos um tema e buscamos desenvolvê-lo de forma aprofundada e ampla, trazendo toda a nossa equipe para trazer contribuições. No início deste ano, fizemos um aulão dedicado à espiritualidade, e é esse aulão que você vai ter a oportunidade de acompanhar nos próximos vídeos, nessa sequência de vídeo que nós vamos fazer, começando deste vídeo aqui. Então, sou Thalene Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e convido você para iniciar esse caminho conosco de estudo e de aprofundamento sobre o tema da dimensão espiritual, isto é, o tema da espiritualidade. E para começarmos nosso aulão, trazemos de onde partimos, e partimos das inquietações do próprio Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Então, quando Viktor Frankl nos propõe refletir sobre a espiritualidade, nos aprofundar nesse tema, já vem de uma linha de estudos, já vem de uma linha de pensamento que ele vinha desenvolvendo. Este primeiro vídeo é dedicado a falar especialmente sobre essas inquietações de Frankl e como ele vai desenvolvendo um caminho a partir da qual a espiritualidade torna-se uma fundamentação importante, um tema importante, fundamental, para que a gente venha a estudar a logoterapia com profundeza, com dedicação e com um conhecimento mais consolidado. Então, é impossível pensar a logoterapia sem tratarmos de falar da dimensão noética ou espiritual, e é pensando nisso que a gente inicia o nosso aulão sobre esse tema, partindo de onde Viktor Frankl partiu. Eu começo trazendo uma introdução e um convite a vocês a estarem conosco durante todo o aulão. E, como não poderia deixar de ser, a gente começa por onde o Frankl começou, né? Então, Viktor Frankl, né, o pai da logoterapia, fundador desta escola de psicoterapia, trabalhou dentro de uma visão de homem e de mundo que permitisse a gente trazer reflexões e também fazer uma metodologia psicoterapêutica que valorizasse a humanidade do homem. E aí eu trago aqui a fotinha desse livro tão especial para nós, né, que é o Psicoterapia e Sentido da Vida. Foi um dos livros que a gente já teve oportunidade de estudar como Escola do Sentido, que somos, né? E nesse livro, o Frankl compartilha conosco que ele entendia a psicoterapia da época como sendo a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler, né? E dentro dessa lógica, então, chamando estas duas escolas do que ele entendia propriamente por psicoterapia, ele via muitos méritos e um olhar muito lapidado sobre o ser humano, sim, por um lado. Por outro, o Frankl sentia que faltava algo. Tinha algo faltando nessa psicoterapia. Parecia a ele que as contribuições muito pertinentes, tanto do Freud quanto do Adler, ainda eram míopes para alguma coisa. E aqui eu trago a reflexão, de uma forma condensada, claro, mas trago a reflexão que ele nos faz pensar no começo desse livro do Psicoterapia e Sentido da Vida. Onde está o humano no ser humano? Onde está o humano no ser humano? Então, nós somos capazes de esquadrinhar, né? Ele está bem numa época em que a ciência é colocada como um saber muito especial, que tem muito a dizer para a humanidade. Então, nós vamos sendo capazes de esquadrinhar a dimensão orgânica do homem. Com Freud, a partir dele, começamos a esquadrinhar o que há de psíquico nesse homem. Mas será que nós estamos captando tudo nele, né? Será que estamos realmente olhando o ser humano? E aí o Frankl nos faz essa questão, e é a partir dessa questão que ele começa a nos apresentar a dimensão da qual nós vamos falar hoje, durante todo esse aulão, e que vamos nos debruçar e desdobrar com vocês. Então, a proposta do Frankl é somar a psicoterapia a favor de um olhar integral a respeito do ser humano.
esse ser humano que sim tem uma dimensão orgânica, obviamente, esse ser humano que tem uma dimensão psíquica que estava sendo cada vez mais descoberta, conhecida a partir dos escritos freudianos, a partir dos estudos psicanalíticos e depois de outras vertentes que foram constituindo também a psicologia, mas esse humano que escapa a essas duas nomenclaturas, essas duas dimensões. Algo nesse humano que é além do psicofísico, que é a dimensão noética ou espiritual. Esta dimensão humana que Frankl trouxe como contribuição debruçar-se sobre ela. Para o Frankl, a visão sobre o ser humano só estaria completa quando, além da dimensão somática e a dimensão psíquica, eu lanço um olhar sobre essa dimensão noética. Mas o que é essa dimensão noética? O que é essa dimensão espiritual? Bom, a gente vai tentar e buscar responder essa pergunta com vocês ao longo de todo o aulão. Mas para começar a trazer alguns ensaios para vocês, algumas primeiras noções, trata-se da dimensão mais abrangente, essa dimensão existencial que abrange a dimensão somática e a dimensão psíquica. Integra elas duas e ela adiciona o elemento de humanidade. Então, quando os logoterapeutas falam em dimensão noética, a gente não está separando elas e dizendo que agora só o espiritual importa, não. Porque essa dimensão noética e espiritual, ela só faz sentido unida às duas outras, tá bom? Ela também não é um estado psíquico, então não dá para estudar ela pelas ferramentas da pulsão, do olhar para o comportamento pura e simplesmente, porque ela não é um estado psíquico. E ela também não tem um local especializado na pessoa onde você vai apontar e vai dizer, poxa, essa é a dimensão noética. Por quê? Porque há uma ideia do Frankl que até vocês vão encontrar, ou já podem ter encontrado em algum texto das pesquisas de vocês. Frankl vai dizer que nós temos um corpo, ok, temos um psiquismo, tudo bem, mas somos pessoa espiritual. Então, essa dimensão noética é propriamente a nossa constituição enquanto humanos. E por isso nós não a temos, nós, de alguma forma, somos ela, né? Ou através dela, podemos dizer assim. E aí aqui eu faço um pequeno compartilhamento que vocês vão ver desdobrar com outros colegas nossos da Escola do Sentido ao longo do aulão. A gente fala em ascensão, a gente fala em salto, sobre o psicofísico. O que a gente está querendo dizer com isso e por que a gente traz esse desenho? Esse desenho está em alguns livros do Frankl, em que ele vai falar que o psicofísico, a dimensão orgânica e a dimensão noética, a dimensão orgânica e a dimensão psíquica, elas constituem como que um chão, o chão da nossa existência. Vamos dizer como se fosse uma cidade, a nossa infraestrutura, o que nos forma, né, enquanto este ser. Mas que é a dimensão espiritual, que é essa elevação a partir desse piso que nós vivenciamos, que nos torna pessoa. Para comentar um pouquinho melhor isso, eu trago essas outras noções aqui. Quando a gente fala de dimensão noética, a gente fala que ela expressa uma pura atualidade. O que a gente está tentando se aproximar e dizer com isso? Que ela é uma dimensão que se expressa, que nós acessamos quando estamos presentes. Então, muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, e faz parte também da nossa experiência humana, nós estamos ausentes de nós mesmos. Nós estamos vivenciando, fazendo um exercício no automático, fazendo uma atividade no automático, sem se dar conta de como estamos, de quem somos. E nesses momentos, embora, vamos dizer assim, a dimensão noética ela seja uma possibilidade para nós, é como se a gente não estivesse acessando essa possibilidade. Então, é como se nesse momento a gente não conseguisse enxergar que há uma experiência espiritual aí, embora ela possa estar em potencial. Quando é que a gente está acessando a nossa dimensão noética? Sempre na atualidade, sempre no presente, sempre quando nós nos permitimos estar presente em pessoa, né? E também é uma dimensão que emerge na ação. Então, no agir, no fazer, no decidir, nessa experiência de ser, de se mover,
existencialmente que a dimensão noética aparece, nós a acessamos. E é essa dimensão que nos torna diferentemente entes. Então, para os que gostam de estudar fenomenologia, para os que têm uma intimidade maior com os escritos heideggerianos, né, sabe que ou já esbarraram com essa expressão ou com expressões similares a essa, diferentemente ente. E aqui eu vou ter que condensar um pouquinho essa referência, né? Mas a ideia que, vamos dizer assim, Frankl capta dessa noção heideggeriana é de que o ser humano é um ser diferente dos demais entes. Os outros seres são, né? Eles, vamos dizer assim, têm uma existência no sentido de seres, são seres vivos ou seres não vivos, né? São entes. Mas o ser humano é aquele que sabe da sua existência, aquele que é capaz de deparar-se com sua finitude, aquele que consegue acessar e refletir sobre os seus sentimentos, as suas emoções, os seus propósitos. E esses elementos que eu estou trazendo aqui, na explicação frankliana, só são possíveis dentro de uma lógica de que a dimensão noética torna viáveis, né? Então, você vai encontrar em alguns textos, até de logoterapeutas contemporâneos, uma analogia com o barco à vela, dizendo que o psicofísico, né, a nossa dimensão somática e a nossa dimensão psíquica, elas como que formam a estrutura desse barco que vocês estão vendo aqui. É como se o nosso corpo e o nosso psiquismo fossem a nossa estrutura tal qual a madeira, a vela compõem esse barco. Mas quem dá direção ao barco é o leme. Quem dá direção ao barco é a direçãozinha que se coloca. E a dimensão noética é como se fosse isso nas nossas vidas. É esta dimensão que direciona o que nós temos de infraestrutura, digamos assim, o que nós temos de força, né? A gente utiliza também essa imagem para falar que tem a força dos ventos, tem a força das ondas, assim como em nós humanos, há a força das pulsões, né? Mas quem direciona o barco? Quem direciona o vento? Quem direciona a forma como o barco vai se mover nas ondas? O leme deste barco, né? E quem vai direcionar as nossas forças, as nossas pulsões, os nossos comportamentos? A dimensão noética. Essa pessoa espiritual que somos e sobre as quais nós vamos falar durante todo o aulão, né? Trago aqui essa figurinha porque tem uma outra noção sobre a dimensão noética que é importante eu compartilhar com vocês para tudo que a gente for fazer depois, né? Que, assim, há uma analogia de que a dimensão noética não é como o sangue que corre em nossas veias, no sentido de estar preso ao nosso corpo, limitado às nossas limitações. A dimensão noética é muito mais como esse ar que trocamos com outras pessoas, com a respiração que compartilhamos com o outro. E aí, quando estamos conversando, se a gente fosse olhar em termos aqui de sistema sanguíneo, né? Cada pessoa tem o seu próprio, mas o ar, a respiração é compartilhada. E a dimensão noética teria a ver com isso. Tem sempre a ver com a abertura nossa para o diálogo com outras pessoas, com o mundo, com a vida, que nós vamos ter a oportunidade de explorar. E aí eu trago aqui para vocês a linha mestra do nosso aulão, para convidar vocês a estarem conosco durante toda a exposição dos colegas. A gente traz a citação da Elizabeth Lucas, que é uma logoterapeuta que foi formada, né, assim, acompanhou, estudou junto com o Viktor Frankl. E a citação dela diz assim: a dimensão espiritual ou noética localiza as posturas do ser humano perante a sua porção psicofísica, como, por exemplo, as decisões da vontade, a intencionalidade, os interesses práticos e artísticos, o pensamento criativo, a religiosidade, senso ético, entre parênteses aqui, consciência moral, e a compreensão de valor. Tarim, por que você está chamando de linha mestra essa citação? Porque foi a partir dela que nós, como Escola do Sentido, nos inspiramos para trazer esse aulão para vocês. Então, a partir de agora, cada um dos nossos colegas de equipe vão se debruçar sobre um desses aspectos aqui colocados, que expressam uma face, uma forma de expressão da dimensão noética.
nosso aulão é a espiritualidade e suas formas de expressão. Então, nós vamos ter um colega que vai trazer sobre as decisões da vontade. Nós vamos ter um outro colega que vai se debruçar sobre interesses práticos e artísticos, sobre criatividade. Teremos um outro colega que falará especificamente sobre religiosidade e suprassentido. Então, a partir de agora, né, eu convido a vocês, a Escola do Sentido convida a vocês a estarem conosco, se debruçando sobre cada um desses aspectos, sobre cada uma dessas formas da dimensão noética, da espiritualidade se expressar na nossa existência. E aí, para completar esse convite, né, por que a espiritualidade é importante? Por que falar sobre dimensão noética seria importante? E aí aqui eu vou fazer um compartilhamento mais para realmente chamar vocês a estar conosco. É importante para a psicoterapia, para propor um olhar para a dimensão noética ou espiritual no contexto das psicoterapias. Então, Viktor Frankl abre todo um novo olhar para o ser humano, no campo da leitura clínica e no campo dos métodos para possibilitar que a gente acesse a humanidade do homem. É importante metodologicamente, porque é a partir dessa noção de dimensão noética que vai haver construção de metodologias e técnicas que o Frankl vai propor para ajudar as pessoas nas suas questões existenciais, nos seus conflitos existenciais, nas suas possibilidades de desdobramento de sentido. É importante eticamente, porque a partir do que Frankl construiu como visão de homem e visão de mundo, também tem-se todo um novo olhar para a forma como nós nos relacionamos com outros humanos, com seres ao nosso redor e com o mundo de forma geral, a partir de um olhar dialógico. E é importante existencialmente, porque abrindo também toda uma nova perspectiva sobre o ser humano, e como esse ser humano lida com a sua finitude, Frankl compartilhou conosco possibilidades de caminho da gente trabalhar de forma responsável as questões da existência, que tem a ver com projetos existenciais e com valores, por exemplo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessas considerações aqui trazidas. Como disse no início do nosso vídeo, esse é o nosso pontapé inicial, nosso ponto de partida para refletirmos sobre a espiritualidade, sobre a dimensão noética. Convido você a seguir aqui a Escola do Sentido, refletindo sobre a espiritualidade. Os vídeos sairão às quintas-feiras, ao meio-dia, desenvolvendo este tema. Então, nós vamos construir toda uma playlist que compreende cortes do nosso aulão e que você vai ter a oportunidade de ter acesso à medida que as semanas forem se sucedendo. Convido você também a assistir outros vídeos no nosso canal. A gente já tem aqui uma playlist sobre o aulão do amor. Então, o aulão em que a gente fala sobre o sentido do amor. Todos os cortes dele estão aqui no YouTube, no nosso canal, na nossa playlist. Também temos um aulão dedicado à tríade trágica, a reflexão sobre o trágico a partir de Viktor Frankl. Também temos os cortes deste aulão aqui no nosso canal Escola do Sentido. Convido você a visitar esses vídeos, essas playlists, enquanto a playlist desse vídeo aqui, desse aulão novo, né, se desenvolve. Também temos vídeos sobre o sentido da vida, vazio existencial, sobre os valores. Então, tem uma vasta cartela de conteúdos aqui, todas fundamentadas a partir da logoterapia, em que algum membro, algum participante da nossa equipe Escola do Sentido desenvolve reflexões fundamentadas na visão de homem, da visão de mundo, de Viktor Frankl, e que Viktor Frankl nos propôs a partir da logoterapia análise existencial. Gostaria de lembrar a você de deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal Escola do Sentido, ativar o sininho das notificações, compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas que você sabe que também se interessam por esse tipo de tema, e convidar você, né, a trazer suas impressões aqui nos comentários abaixo da descrição do vídeo. Grande abraço e iniciamos, portanto, com esse vídeo a nossa primeira jornada, nosso primeiro vídeo da jornada do aulão sobre a espiritualidade. A gente se encontra, então, na continuidade desse aulão nos próximos vídeos. Até lá!